Meus irmãos, gostaria de saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saudar a minha igreja presbiteriana Ebenezer e também saudar a igreja presbiteriana Aliança em Limeira, do reverendo Jailson. E agradeço muito ao convite e à confiança do reverendo Jailson e também do conselho da igreja presbiteriana de Limeira para que eu gravasse esse sermão para a edificação dos irmãos aí na igreja durante esse período de férias do reverendo Jailson. Deus dê a ele aí um bom descanso esses dias para que volte mais revigorado para servir ao Senhor. Então é uma grande satisfação, um grande privilégio poder transmitir esse sermão para os irmãos, tanto aqui da minha igreja, como da Igreja Presbiteriana em Limeira. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um através da meditação que nós vamos fazer na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu gostaria de hoje refletirmos na palavra de Deus e nós vamos fazer isso no Salmo 46. Salmo 46. Nós vamos, nesse momento, orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, pedir ao Senhor que nos edifique através da sua palavra. Santíssimo Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, na tua santa presença, porque queremos lhe pedir, mais uma vez, a tua graça e a tua misericórdia. Nesse momento que vamos ler a tua palavra, nós lhe pedimos que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras possa também agora iluminar o nosso coração e dispor a nossa vontade para entendermos e vivermos de acordo com o teu ensinamento, Pai. Queremos lhe pedir que o Senhor nos esclareça a tua palavra, nos ensine a tua palavra e que possamos, então, pela graça do Senhor, pelo Espírito do Senhor, sermos movidos a viver em conformidade com ela. Nós lhe pedimos porque confiamos na mediação do nosso único e supremo sacerdote e mediador, que é o teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 46, nós temos primeiramente uma menção. No primeiro versículo desse salmo, em hebraico, ele faz uma menção e traz algumas informações sobre o próprio salmo. Ele diz: ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano cântico. Então esse versículo, que em nossa tradução não é parte do versículo 1, mas em hebraico sim, é o versículo 1 em si. Então em hebraico esse salmo tem 12 versículos. Eu gostaria de mencionar apenas aqui, de passagem, e explicar rapidamente, só para que nós não precisemos retornar a isso durante o sermão, já que são informações mais técnicas. O Salmo diz ao mestre de canto, então o Salmo é dedicado, é dirigido ao mestre de canto, que dirigia então o canto congregacional, o canto ali no templo. E diz que é dos filhos de Corá, ou também traduzido como Coré. Para não deixar dúvida, os filhos de Corá eram uma família que fazia parte da família maior dos filhos de Levi. Então eram parte da família maior dos filhos de Levi, aí, nesse caso, descendentes de Corá ou Coré. Então eles eram levitas, eram parte ali da família maior sacerdotal. Havia os levitas e havia os sacerdotes propriamente dito, e os levitas ou filhos de Levi auxiliavam em várias funções, guarda, tesoureiro, e entre elas o canto ali no templo. E é o caso aqui dos filhos de Corá. Provavelmente foram eles que compuseram esse cântico inspirado, e é dito como que ele deveria ser cantado, é dito que é em voz de soprano, conforme a nossa tradução, e afirma também que ele é um cântico. Ele é um cântico. Esse salmo é uma forma de cântico. Então, irmãos, após fazermos essa breve consideração, com aspectos mais técnicos aqui, do Salmo, nós vamos fazer a leitura agora do Salmo propriamente dito, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta muito pessoal para vocês. Uma pergunta muito pessoal a cada um. Cada um responda aí no seu coração, cada um faça uma reflexão com base nessa pergunta. Quais foram os pensamentos e sentimentos que vieram ao seu coração durante essa pandemia? O que você pensou? O que você sentiu? Quais foram os sentimentos que brotaram no seu coração? Você se sentiu com medo? Você se sentiu aflito? Quem sabe você possa ter sentido pavor diante de tudo aquilo que nós passamos e ainda passamos no passado e passamos no presente. Quem sabe você ficou ansioso. Quem sabe você até mesmo pode ter ficado paralisado, sem saber como agir, meio que atônito diante de toda essa crise, diante de todas as informações que vinham à sua mente pela televisão, pela internet, pelo WhatsApp e por todos os outros meios. Quais foram os sentimentos? O que você pensou? Quais foram as suas preocupações? Será que você ficou preocupado com a sua própria vida? Será que você ficou pensando que você poderia contrair essa doença e ficar acamado no hospital, em estado grave? Ou mais ainda, quem sabe você preocupou-se com a vida de alguém que você ama e você ficou então pensando nessa possibilidade e quem sabe até mesmo se preparando para uma situação como essa se viesse a acontecer. Irmãos, o fato é que essa pandemia despertou muitos tipos de pensamentos e sentimentos em nosso coração. É natural, quando nós passamos por momentos de crise, momentos de aflição, que vários sentimentos, quer sejam momentâneos, quer sejam duradouros, venham ao nosso coração. É natural que em uma situação assim, muitos pensamentos assaltem a nossa mente e nos façam ficar pensando e preocupados com tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que está me ameaçando e te ameaçando. E esse salmo, queridos, esse salmo tem uma mensagem maravilhosa, uma mensagem confortadora para qualquer tempo de aflição. Esse salmo foi composto tendo como pano de fundo um momento, ou quem sabe momentos de aflição do povo de Deus. Alguns momentos históricos pelos quais o povo de Deus passou. Estudiosos consideram a séria possibilidade de que o pano de fundo real, histórico, desse salmo seria o cerco de Senaqueribe a Jerusalém. Senaqueribe, no ano 701, desce do norte e vem então, conquista o reino do norte, Israel, e também por causa da rebelião, da insurreição do rei Ezequias, ele então avança sobre Judá e conquista muitas cidades fortificadas do reino do sul, do reino de Judá. Então Senaqueribe chega às portas de Jerusalém, envia os seus mensageiros, envia parte do seu exército a Jerusalém para ameaçar o rei Ezequias, Isaías e outros daquele período. Então muitos consideram que essa seria a situação histórica por trás desse Salmo dos Filhos de Corá ou Coré. Você pode ler detalhadamente, depois eu peço que você faça isso com calma. Leia Isaías, capítulo 36 e 37, ou 2 Crônicas 18 e 19, que você vai ter uma narrativa
bem detalhada daquilo que aconteceu com o cerco de Senaqueribe a Jerusalém e da aflição pela qual eles passaram ali naquela situação. Também tem um resumo mais tardio, bem posterior àquela época, em 2 Crônicas, capítulo 32, é um resumo mais breve do que o de Isaías, é uma narrativa mais breve do que Isaías e 2 Reis. Contudo, irmãos, embora é possível, é provável que esse seja o contexto ou pano de fundo histórico que motivou, deu origem a esse belo cântico nesse Salmo 46, a gente deve se lembrar que a música e a poesia são escritas de forma ambígua, de uma forma dúbia, de uma forma que possa ser usada e aplicada em vários outros contextos. Então, por causa dessa forma genérica ou dessa forma ambígua, com figuras de linguagem, como normalmente a música e a poesia são escritas e compostas, é difícil a gente determinar que esse foi realmente o contexto. Mas uma coisa é um fato, que esse salmo que é um cântico, como ele mesmo nos informa, ele foi escrito, composto, tendo como pano de fundo alguma aflição. E aqui está uma grande aplicação para nós. A poesia, a música, ela se aplica em vários contextos. Nós conseguimos ouvir uma música, mesmo que nós saibamos que ela foi composta tendo como pano de fundo alguma situação específica, algum fato histórico específico, mas ela é composta de uma forma que, mesmo em outros contextos, você consegue ouvir aquela música e você consegue aplicar a uma situação semelhante à que você tem vivido. É o caso desse salmo, irmãos. Portanto, esse salmo foi composto, foi forjado numa fornalha de aflição, em momento de tribulação, em momento de sofrimento do povo de Deus. E nesse sentido é interessante observar o que o maestro Monteiro afirma. Ele diz: de grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos melhores hinos. De grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos melhores hinos. E de fato, irmãos, a aflição do povo de Deus foi a fornalha que o Espírito Santo usou para inspirar esse lindo cântico que nós temos diante de nós. Esse cântico que nós podemos ler, nós podemos cantar e nós podemos, então, aplicar para as nossas próprias vidas, num contexto de aflição, num contexto de tribulação, num contexto de sofrimento, num contexto em que nós nos sentimos cercados e angustiados pelos problemas que nós atravessamos. Então, diante disso, eu gostaria de propor a seguinte reflexão para mim e para você. Atravesse as aflições na presença de Cristo. Atravesse as suas aflições na presença de Cristo. E como que você pode fazer isso? Em primeiro lugar, atravesse as aflições tendo convicção da presença de Cristo. Atravesse as suas aflições tendo plena convicção de que Cristo está com você. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a ideia ou verdade central desse salmo. Qual que é a ideia ou verdade central que esse salmo nos traz? Essa ideia central ou essa verdade pode ser claramente percebida se você observar a repetição enfática que há nesse salmo. O salmista constantemente vai repetir expressões que transmitem claramente a ideia de Deus estar presente conosco, de Deus estar conosco, de Deus estar junto de nós, de Deus estar próximo a nós, de Deus estar ali conosco, nos ajudando. Nós vamos ver constantemente ideias de que Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós vamos ouvir expressões, Deus está no meio dela. Nós vamos ouvir expressões que Ele está bem presente. Então, irmãos, com várias expressões, ideias, o salmista constantemente afirma e reafirma a ideia, a verdade de que Deus está sempre presente com o seu povo, de que Deus está junto de nós, de que Deus está conosco. Aliás, essa é uma verdade que é pregada, que é afirmada do início ao fim das Escrituras. Começando, por exemplo, com Abraão. Começando
por Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Isaías afirma com relação a Israel, capítulo 42, verso 2, que Deus estava com eles, com o povo dele. Nós vemos a afirmação agora no Novo Testamento, Jesus dizendo, eis que estarei convosco todos os dias. E então nós terminamos em Apocalipse, capítulo 22, verso 3, vendo a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, a igreja de Deus, o povo de Deus descendo do céu, e nós temos a afirmação de que Deus está com eles. Que ali é o tabernáculo de Deus, é onde Deus habita, é onde está a presença de Deus. Então, irmãos, nós observamos que a Bíblia afirma diversas vezes essa verdade da presença de Deus conosco. Na construção do tabernáculo, do templo, a afirmação é que Deus habitaria no meio do povo dele. Que Deus estaria presente com o seu povo. Então, irmãos, nós observamos os salmistas, os filhos de Corá, afirmando repetidamente, com essa repetição enfática, que Deus está no meio do povo, que Deus está com eles, que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza. E nós então vemos essa afirmação constante. E o que seria essa afirmação? Essa repetição enfática? É a convicção. Eles estão repetindo para demonstrar a certeza, para demonstrar que eles têm convicção de que Deus está com eles, de que eles não estavam sozinhos. Então, irmãos, nós devemos também ter a convicção de Deus conosco. Mas como eu disse na enunciação do ponto, nós devemos, e você deve, atravessar as aflições tendo convicção da presença de Cristo. E por que nós podemos afirmar que devemos ter convicção da presença de Cristo? Porque a Bíblia constantemente nos diz que Deus está presente com o seu povo de maneira especial na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que Deus sempre se mostrou presente com o seu povo. Aliás, a ideia do tabernáculo, a ideia do templo apontava para quem? Para a habitação de Deus com o povo. Para a habitação de Deus com o povo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João vai repetidas vezes no seu evangelho apontar para Cristo ali no templo, ali no tabernáculo, como sendo a presença de Deus com eles. Ou seja, Cristo é a presença de Deus. É através da segunda pessoa da Trindade que Deus vem até nós e que Deus faz morada conosco e que Deus fica e permanece ao nosso lado. Então, irmãos, nós observamos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 4, quando o apóstolo Paulo diz, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Paulo está afirmando que os israelitas, no deserto, quando saíram do Egito, eles comeram o mesmo alimento, beberam a mesma bebida espiritual, porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Uma pedra espiritual que os seguia, uma pedra espiritual que estava com eles, uma pedra espiritual que não os deixava, uma pedra espiritual que não os abandonava, e a pedra era Cristo. É por isso, irmãos, que nós podemos afirmar com toda convicção esse salmo, que devemos atravessar as aflições tendo convicção da presença de Cristo. Como cristãos, nós sabemos, Jesus nos ensinou que toda a Escritura fala sobre ele. Em Lucas 24, Jesus diz que tudo que na lei, nos profetas e nos salmos era afirmado sobre ele, deveria se cumprir. Então, nós que vivemos agora, após a vinda de Cristo, podemos olhar naturalmente para esse salmo e lembrar, e saber, e afirmar com toda a convicção que Cristo está conosco. Que era Cristo quem estava com ele, por mais que eles não conhecessem ainda a Cristo, porque ele não havia se encarnado. Nós podemos, como cristãos, ter a convicção de que Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus que está sempre presente nas nossas aflições. Então tenha essa convicção. Quando você passar por aflições, tenha a convicção de que Ele está com você. De que Ele não o abandona. De que Ele está sempre ao seu lado. Que Ele habita com você e habita em você. Lembre-se do Evangelho de João, capítulo 10, quando Jesus afirma que Ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Que o mercenário que não é pastor, quando vê vir o lobo, vê vir o perigo, vê vir a ameaça, ele foge, porque mercenário não é pastor, mas Cristo não, Cristo é o bom pastor. A ele pertence as ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E mais ele diz que ele nos segura em suas mãos, porque o que o Pai lhe deu é maior do que tudo. E das suas mãos ninguém pode arrebatar, nos arrebatar, te arrebatar, porque ele e o Pai são um. Então nós temos o bom pastor que está sempre conosco. Você tem o bom pastor que está sempre com você. Quando você se sentir sozinho, se sentir aflito, lembre-se, tenha convicção, tenha certeza, ele está com você, você não está sozinho, desamparado. Quando você se sentir desprotegido, ameaçado, tenha convicção da presença dele com você. Quando você se sentir inquieto, quando você se sentir atribulado, você tenha a convicção da sua presença. E essa convicção é repetida enfaticamente no texto. É extremamente importante e faz toda a diferença, como nós vamos ver no restante aqui da nossa reflexão nesse salmo. Então, em primeiro lugar, irmãos, atravesse as aflições tendo convicção da presença de Cristo. Mas, em segundo lugar, atravesse as aflições sentindo segurança na presença de Cristo. Na primeira estrofe desse salmo, e esse salmo tem 3 estrofes, do verso 1 ao 3, a primeira, a segunda do verso 4 ao 7 e a terceira do verso 8 ao verso 11. E nessa primeira estrofe, nós temos uma ênfase, um destaque para essa convicção da presença de Deus e nós cristãos, de Cristo conosco, dando segurança, dando coragem, tirando o medo, tirando o pavor do nosso coração. E nós devemos observar como que os salmistas afirmam nessa estrofe. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Então veja que os salmistas, os filhos de Corá, afirmam categoricamente que o fato deles saberem, deles terem a convicção de que Deus era o refúgio, Deus é a fortaleza, Deus estava bem presente nas tribulações, portanto, é a consequência lógica de nós termos a convicção de que Cristo está presente conosco, de que o Filho de Deus, o Divino Filho, Deus está conosco. Essa convicção tem que ter consequências práticas, consequências para a nossa vida, como tinha para a vida dos filhos de Corá. Portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Veja que nós temos a ideia de montes, de terra, sendo abalados. Ele diz que a terra e os montes são as coisas mais sólidas, são agora destruídas pelas águas. É como se o salmista aqui estivesse pintando diante de nós uma grande catástrofe natural. São terremotos, são maremotos, são inundações que nos assaltam. Será que o salmista está falando literalmente de maremotos, de terremotos, de inundações? Será que é isso que ele estaria nos falando? Obviamente, né, como toda poesia, ela é genérica, mas ela usa também figuras de linguagem. E nem sempre as figuras de linguagem são literais. É claro que nós podemos, justamente pela forma como é escrito, aplicar, obviamente. Se a sua tribulação, a minha tribulação, é de fato uma inundação literal, é um terremoto, é um maremoto, são situações de catástrofes naturais, claro que nós podemos aplicar. Mas no contexto provável desse salmo, em que os filhos de Corá passaram por aflições, essas águas e essa terra ou montes têm um significado. Apontam para algo além das próprias palavras. E qual que seria então o contexto? Como nós falamos no início, provavelmente essa terra e esse monte, esses mares, essas águas turbulentas apontam para a situação em que eles estavam vivendo
diante do cerco do rei Senaqueribe. Lembre-se que terra, montes, representam o quê? Lugares sólidos. Montes, normalmente na Bíblia, representam reinos, povos, cidades. Jerusalém constantemente é referida como sendo o monte de Deus, o monte Sião. E as águas e mares, ou melhor, águas turbulentas e mares agitados, constantemente na Bíblia apontam para povos, povos hostis, reinos inimigos. Nós vamos ver isso, por exemplo, no Salmo 144, nós vemos isso no Salmo 65. Em Isaías capítulo 8, nós vemos também justamente apontando para a Assíria, ali simbolizada pelo rio Eufrates, vindo como uma grande inundação e conquistando cidades e derrubando tudo e chegando até o pescoço daqueles moradores de Judá. E nós vemos isso em Apocalipse, em que águas representam povos. Então, irmãos, o que os salmistas, os filhos de Corá, estão colocando diante de nós é a ameaça dos assírios, como Isaías capítulo 8 realmente registra. Que os assírios, como águas que tumultuam, águas que espumejam, que vêm inundando e vêm derrubando cidades, vêm derrubando reinos, vêm conquistando tudo e derrubando tudo à sua frente. E veja como que eles colocam toda essa ameaça, toda essa situação. Eles dizem ainda que, duas vezes, ainda que, ainda que. Ou seja, essa repetição, esse ainda que representa a pior situação que eles poderiam viver. A pior ameaça, a pior aflição que eles poderiam passar. Irmãos, para nós que não conhecemos guerra, não conhecemos o que é um sítio de uma cidade, como acontecia na antiguidade, essas coisas podem não parecer tão importantes. Mas para aqueles homens, para os filhos de Corá, para o rei Ezequias, para Isaías, a pior aflição daquele tempo não seria simplesmente você pegar uma enfermidade, você morrer, ou você ter um parente que morreu, como é constante no nosso mundo razoavelmente pacífico. Não, irmãos. A pior situação que eles poderiam viver era o cerco de uma cidade. Porque durante o cerco de uma cidade, eles ficavam presos na cidade. Eles não podiam sair, ninguém podia entrar no seu exército inimigo, né, se eles não recuassem. E eles ficavam presos naquela cidade. E o exército inimigo se acampava, fazia trincheiras, colocavam estacas para que ninguém saísse dali. E o povo então passava por grande aflição. Se aquele povo muitas vezes fosse conquistado, eles seriam transformados em escravos. As mulheres, as filhas seriam torturadas, abusadas, seriam mortos. Eles iam passar por situações difíceis. Mas o ainda que do salmista é ainda pior. Porque não era simplesmente o cerco de uma cidade. Porque cada reino, cada nação agia de uma maneira. Os babilônios, quando conquistavam um reino, embora eles fossem maus, ímpios, eles tratavam, de certa forma, os seus conquistados diferente. Eles faziam eles escravos, mas eles tentavam assimilar, mudar a cabeça, mudar a cultura e fazer com que aquelas pessoas conquistadas fizessem parte do seu reino. Já os assírios eram ímpios, duplamente ímpios. Você vai encontrar aqueles alto-relevos das esculturas antigas na própria Assíria, e você vai ver ali figuras da forma como os assírios tratavam aqueles que eram conquistados. Eles cortavam os membros, cortavam a orelha, cortavam o nariz, cortavam a língua fora. Eles furavam e cegavam as pessoas. Eles espetavam as pessoas, empalavam as pessoas e deixavam elas penduradas para morrer, da onde aí posteriormente se origina e varia a crucificação. Era assim que eles tratavam. Então, realmente, a aflição que eles passavam era grande. Esse ainda que era uma situação inimaginável para nós. Nós não sabemos o que é isso no nosso contexto hoje. Então, era uma situação tremendamente difícil. Era uma grande tribulação. Eram, de fato, águas que espumejavam. Águas que viam destruindo tudo. É por isso que lá em 2 Crônicas 32:18 é dito que o exército assírio, né, os mensageiros do rei Senaqueribe, eles clamavam, ele diz assim, clamaram os servos, né, do rei Senaqueribe em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Então o exército estava ali fora, gritando,
ameaçando, falando em judaico para que eles entendessem. Os judeus ainda pedem, ele não fale em hebraico, fale em aramaico que nós entendemos, mas não fale em hebraico para o povo não ouvir. Não, nós vamos falar assim. Você acha que nós somos enviados aqui apenas para falar para vocês ou foi para falar para todos que estão em cima do muro? Todos que estão ouvindo, para saber o que vai acontecer com eles? Que eles irão morrer de fome, de sede. Ou seja, eles estavam lá como águas, tumultuando, espumejando, tentando assustar, tentando amedrontar para tomarem a cidade. É assim que eles estavam agindo. E é por isso que lá em 2 Crônicas 32 é dito assim. 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então veja que de um lado você tem as águas tentando assustar. Você tem um exército tentando te assustar. Mas do outro lado você tem o rei dizendo, não se assustem. Não se atemorize com essas palavras, com essas águas que tumultuam e espumejam. Não se assustem com toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que está com ele. Ou seja, Ezequias está dizendo, há um que está conosco, que está aqui com nós. E nós não podemos, então, temer. Não tenham medo. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar a guerrear nossas guerras. Ou seja, Deus estava presente. E ao longo da história, irmãos, nós vemos sempre Cristo presente, cuidando do seu povo. Quem foi que apareceu a Moisés na sarça ardente? Quem era aquele anjo de Yahvé, anjo de Jeová, o anjo de Javé que apareceu na sarça ardente? Que normalmente as nossas traduções, para nos ajudar, apontam, colocando ali o anjo em maiúsculo, para mostrar o quanto que era distinto de uma criatura, um anjo normal. Ou seja, era o mensageiro divino, era o próprio Deus. Tanto é que é isso que o texto diz, que Moisés estava virando para ver Deus no meio da sarça. Era o próprio Deus que estava ali, na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Quem que estava na fornalha ardente com os amigos de Daniel? Quem é aquele que o rei de Babilônia afirma que era semelhante ao filho dos deuses? Quem é aquele que se movia ali também num contexto de aflição do povo de Deus, em Apocalipse 1, que João viu movendo-se e andando entre os candeeiros? Ou seja, Cristo sempre na história caminhou e andou com o seu povo e socorreu o seu povo no meio das aflições. É por isso que Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, ele diz que ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele também afirma, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando nós sabemos que Cristo está conosco, nós podemos nos sentir seguros. E sentindo-nos seguros com essa convicção, nós podemos lançar fora o nosso medo, o nosso temor, o seu temor. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Qual é o seu ainda que? O ainda que do rei Ezequias, dos filhos de Corá, de Isaías, era o cerco da maior potência e da potência mais cruel daquele tempo, a Síria. Esse era o ainda que deles. E eles disseram, ainda que isso aconteça, ainda que os assírios acampem contra nós, nós não temeremos. Mas e o seu ainda que? Como eu disse, nós não sabemos o que é guerra. Nós não sabemos o que é um sítio. Para nós hoje, o ainda que seja a perda da saúde. Talvez o nosso ainda que seja a perda da segurança financeira. Talvez você, em algum momento, temeu a perda da sua segurança financeira. Talvez seja isso. Talvez o seu maior medo seja a perda da estrutura familiar, perder algum parente nessa pandemia. Mas saiba que você pode ter verdadeira segurança quando você tem a convicção de que Cristo está com você. Se você crê, se você confia que Cristo está com você, você pode lançar fora todo o medo. Se eles podiam lançar fora o medo em uma situação de cerco, de um reino cruel como a Síria, será que nós não podemos? Será que você não pode lançar fora o medo diante dessa pandemia, diante da ameaça, da insegurança financeira, diante da insegurança de saúde, diante da insegurança de perder algum parente?
Então saiba, quando chegar o seu ainda aqui, quando chegar o ainda aqui da sua vida, saiba e tenha a convicção da presença de Cristo com você, para que você possa atravessar esse ainda aqui, atravessar essas tribulações com coragem na presença do Senhor. Então, em segundo lugar, nós falamos, atravesse as aflições sentindo segurança na presença de Cristo. E em terceiro lugar, na segunda estrofe do Salmo, verso 4 ao verso 7, atravesse as aflições sentindo satisfação na presença de Cristo. Tenha satisfação na presença de Cristo. Creia que Cristo está presente, Cristo está com você. É o que essa estrofe enfatiza. Ela enfatiza a presença de Deus, como já dissemos em todo o Salmo, mas enfatiza que essa presença agora é o que nos dá satisfação, é o que satisfaz as nossas necessidades, é o que satisfazia as necessidades daquele povo cercado ali em Jerusalém. Eu gostaria de fazer um exercício com você de imaginação. Eu sou formado, né, em curso técnico como eletricista e às vezes eu gosto de fazer algumas invenções e fazer algumas experiências. Então, imagine que eu consiga ter uma ideia de inventar uma máquina do tempo e eu te coloco nessa máquina do tempo. E então você entra nessa máquina do tempo e então você é transportado para o ano 701 a.C. E a máquina do tempo, por obra assim, do acaso, te colocou dentro de Jerusalém. E está lá os servos de Senaqueribe, diante das muralhas de Jerusalém, ameaçando a cidade. Está ali o exército inimigo, a maior potência do mundo cercando a sua casa. E você está lá, dentro da cidade, com o exército inimigo lá fora, com a potência inimiga te cercando, te ameaçando de todos os lados. Aí você pensa, olha, nós temos uma grande muralha. O rei Ezequias foi inteligente, foi sábio, e quando ele sabia que o rei Senaqueribe viria atacá-lo, porque ele se revoltou e não se sujeitou ao rei Senaqueribe, ele então completou a muralha, fechou a muralha, tampou as fontes que estavam externas à muralha, e a muralha então está inteira, você pensa. Você pensa, eu tenho um exército também aqui para me defender. Só que o exército lá fora é pior, é maior, é cruel, é mau, é pior do que tudo nesse mundo. E você pensa então, esse cerco vai demorar. E como acontecia em muitos contextos de guerra na antiguidade. O cerco demorava meses, às vezes anos, como aconteceu, por exemplo, com Jerusalém no ano 70, quando ela caiu. Foram anos dos romanos sitiando a cidade de Jerusalém, até que ela então caísse no ano 70 nas mãos dos romanos e tudo ali fosse destruído, a cidade, o templo. E você está dentro da cidade. Você está vendo o exército lá fora gritando e você pensa, esse cerco vai demorar. E qual vai ser a sua preocupação no contexto assim? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Se esse cerco demorar meses ou até anos? Como é que eu vou sobreviver aqui? Será que vai ter alimento para mim? Será que vai ter alimento para minha família? Será que terá água suficiente para toda a população dessa cidade durante esse cerco? Irmãos, essa era a situação que eles passavam. Essa era a situação que Ezequias passou. E de fato, nós temos o registro que a arqueologia encontrou de um relato do próprio rei Senaqueribe. Há relatos externos à Bíblia, comprovados do próprio rei Senaqueribe, encontrados ali na região da Assíria, em que o rei Senaqueribe afirma o seguinte sobre o cerco de Jerusalém. Ele afirma sobre o rei Ezequias. Ele mesmo eu fiz prisioneiro em Jerusalém, na sua residência real, como um pássaro numa gaiola. Então o rei Senaqueribe afirma, com todas as letras, a Ezequias, eu fiz ele prisioneiro no seu próprio palácio, como um pássaro numa gaiola. Ou seja, eu cerquei esse homem. Ele ficou preso ali em Jerusalém, no seu palácio, acuado, preso como um pássaro nas grades. Essa era a situação que eles viviam. E é por isso, então, e aqui eu chamo a sua atenção, que esse rio é importante. Quando o texto diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, isso aqui é extremamente importante nesse contexto de cerco. Porque você precisava de água para beber, você precisava de alimento, você precisava de alguma coisa para satisfazer as suas necessidades.
É isso que um povo sitiado precisava. E o rei Ezequias, com a sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus deu a ele, quando ele sabia que o rei Senaqueribe viria, ele pensou, está registrado em 2 Crônicas, em Isaías, em 2 Reis, ele pensou, por que eu vou deixar essas fontes de água aí dando sopa fora da cidade de Jerusalém? Por que o rei Senaqueribe vai vir e vai encontrar esse tanto de água aí? Ou seja, ele poderia tampar as fontes de água e a cidade morrer de sede. E também teria como abastecer o próprio exército assírio. Então o que o rei Ezequias faz? Ele tampa a fonte de Gion, que estava fora da muralha então, e ele canaliza essa fonte por baixo da cidade, um túnel, um aqueduto de cerca de 500 metros, que então desaguava ali no tanque de Siloé. E essa era a principal fonte de água da cidade de Jerusalém. E esse rio então estava ali alegrando a cidade, dando satisfação à cidade, dando contentamento, suprindo as necessidades, porque Deus estava no meio dela. Deus também estava ali satisfazendo a cidade no sentido de segurança, jamais será abalada, Deus vai ajudar. Ou seja, Deus estava satisfazendo, ajudando o povo em todos os momentos. Então, queridos, esse rio representa esse cuidado de Deus em satisfazer as necessidades do seu povo, as suas necessidades, as minhas necessidades. É por isso que lá em Isaías capítulo 8, verso 6, esse rio aqui é chamado de as águas de Siloé. Olha só o que Isaías diz no capítulo 8. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, de estar se derretendo de medo diante de Rezim, dos filhos de Remalias. Aí Deus diz, eis que eu vou trazer as águas impetuosas do Eufrates, fortes como o rio, que vão chegar ao pescoço. Ou seja, havia pessoas ali naquela nação que desprezavam a forma como Deus supria as suas necessidades e satisfazia aquilo que eles precisavam. Há pessoas, irmãos, entre nós que muitas vezes Deus cuida, Deus provê, mas elas nunca se satisfazem com a forma como Deus provê para a vida delas, como Deus satisfaz as suas necessidades. Elas nunca se contentam. Elas sempre pensam, não, mas Deus podia fazer daquela outra maneira. Ah, mas Deus deu só esse riachinho aqui, essa fontinha. Não era um rio, irmãos. Ele chama de rio aqui, mas é um exagero, né? Era uma fonte. Era um aqueduto que corria por baixo da cidade de Jerusalém. Então, muitas vezes nós somos assim. Nós não nos contentamos com essa pequena fonte. Nós queremos um rio como o Eufrates. Queremos um rio como o Tigre, que a Assíria tinha. Né? Nós não queremos uma fonte tão discreta correndo por baixo da cidade. Não. E aqui também há um contraste. Há um contraste muito grande entre as águas do verso 2 e 3 e o rio do verso 4. Você tem, por um lado, as águas que causam medo no verso 2 e 3. Mas do outro lado você tem um rio que alegra no verso 4. As águas que causam medo, pânico, é o exército inimigo. As águas que alegram é a providência de Deus em suprir as necessidades do povo dele. De um lado você tem águas destruidoras que destroem montanhas, que destroem a terra, abalam a terra. Do outro você tem uma água, um rio que sustenta o povo. Do outro lado você tem as águas barulhentas que tumultuam, que espumejam. E do outro você tem águas silenciosas que alegram a cidade de Deus. Águas discretas, tênues, que corriam por baixo da cidade, que ninguém conseguia ouvir e não conseguia perceber que estava ali presente. Era fácil passar despercebido que havia suprimento ali naquela cidade. É por isso que Calvino, quando ele olha para isso, ele diz que ainda que o socorro de Deus venha para nós, venha em nosso auxílio como fluir de serenos ribeiros, de forma secreta, de forma tênue. No entanto, Deus nos comunica mais tranquilidade mental do que se todo o poder do mundo fosse acumulado em nosso auxílio. Ou seja, essa é a providência secreta de Deus, que está suprindo as necessidades do povo. E por isso que na Nova Jerusalém também há um rio, que vem da presença de Deus, que vem da presença de Cristo. Do trono de Deus e de Cristo há um rio na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, verso 1 e 2, que então corria e dava vida à cidade, supria as necessidades, supre, melhor dizendo, as necessidades espirituais da sua cidade santa, a Nova Jerusalém. Então esse rio aqui no Salmo, ele aponta também para nós, para o rio espiritual que flui do trono de Deus e do Cordeiro, que é o Espírito Santo,
suprindo as nossas necessidades, como João Calvino mesmo reconhece. E Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo sempre está conosco, suprindo as nossas necessidades, satisfazendo o nosso coração, nos dando sentido, nos dando propósito, nos dando alegria, mesmo em meio às piores tribulações. Irmãos, nós nunca passamos por um cerco de guerra. Você nunca passou por um cerco de guerra, nem eu jamais passei por um cerco de guerra. Mas nós vivemos, sim, momentos bem semelhantes, momentos análogos a um sítio, a uma guerra. Nós não vimos, por exemplo, toques de recolher nesses últimos dias. Nós não vimos nesses últimos dias uma corrida frenética para o supermercado. Eu fui para o supermercado estocar coisas, irmãos. Creio que você também fez isso. Nós não vimos, por exemplo, em muitos lugares, escassez de alimento, escassez de água. Nós vivemos momentos bem semelhantes. É claro que nós não podemos exagerar a situação angustiante que eles passavam com a nossa, mas há uma boa analogia entre o que nós passamos e o que eles passaram naquele tempo. Então, saiba, Deus está presente suprindo as nossas necessidades. Em momentos assim, nós não podemos nos esquecer. Nós temos que ser responsáveis, sim, comprar o que nós podemos no supermercado, abastecer a nossa despensa, mas não podemos esquecer, acima de tudo, de abastecer a convicção da presença de Cristo conosco. Lembrar que Ele está presente, nos satisfazendo, nos dando aquilo que nós necessitamos. Nós devemos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, que ele aprendeu o segredo, o mistério do contentamento. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu a viver em abundância ou em escassez. Então aprenda também. Tenha contentamento na presença do Senhor, que está contigo. Talvez você tenha ficado preocupado em perder, quem sabe, o seu emprego. E você pensando, como é que eu vou me satisfazer? Como é que vai ficar as minhas necessidades? Como que ficarão os meus compromissos? Se eu perder a minha renda, ou se a minha renda for reduzida, saiba, Cristo está presente. Ele vai nos satisfazer, mas nós precisamos ter contentamento como o apóstolo Paulo tinha, que sabia estar contente na abundância e na escassez. Ele sabia estar contente em toda e qualquer situação. Não sejamos como o profeta Isaías registra no capítulo 8, aquelas pessoas que olhavam para a fonte de Gion, as águas de Siloé, e desprezavam aquelas águas, silenciosas, calmas. Não era um rio abundante como o Jordão, ou muito menos como o Eufrates e o Tigre. Não seja como eles, que desprezavam a forma. Porque muitas vezes, irmãos, Deus vai nos suprir como diz Calvino, né? Como o fluir de serenos ribeiros, de forma secreta, de forma tênue, de forma imperceptível. E se nós ficarmos ouvindo o barulho das águas lá fora, nós não vamos perceber a forma como Deus está suprindo. Se nós ficarmos olhando para os problemas, simplesmente esquecer de Deus, nós não vamos ouvir e ver e perceber como que Deus está nos sustentando. Talvez você tenha ficado nessa pandemia preocupado com o sustento da sua família. Saiba, Deus está suprindo as nossas necessidades. Talvez você tenha ficado se perguntando e preocupado com a sua própria sobrevivência. Saiba, Cristo está presente, Ele vai te suprir conforme a vontade e o poder dEle. Então descanse na presença dEle com você. Saiba que Cristo supre sempre as suas necessidades na sua presença. Mas Ele supre da maneira dEle. Ele vai suprir, nem sempre com um rio abundante como o rio Eufrates. Muitas vezes vai ser com as águas de Siloé que correm brandamente, que correm secretamente. Você precisará de discernimento espiritual para ver que Deus está ali ao seu lado, mesmo em meio às piores situações da sua vida. Então aceite o modo como Deus trata e supre a sua vida. Mas em último lugar, em quarto lugar, atravessa as aflições sentindo paz na presença de Cristo. A terceira estrofe nos comunica essa verdade que a presença ou a certeza de que Ele está conosco nos dá paz. Quando o texto diz no verso 8, venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja que aqui também, nesse contexto de convicção de que Deus está presente, eles percebem que a presença de Deus trouxe a eles paz. Paz. Deus fez cessar a guerra. Deus fez cessar o tumulto das águas lá fora. Deus colocou um reino inimigo para fugir.
É por isso que o texto diz, venham contemplar. Há dois verbos aí, vir e contemplar. Ou seja, ver o que Deus faz. O que Deus fez para nós? O que Deus fez para o povo dele? No caso ali do rei Ezequias, é dito nos relatos bíblicos sobre aquela história que Deus enviou o seu anjo, o anjo de Yahvé, e ele destruiu, e ele matou quase 200 mil do exército assírio. Deus exterminou o exército assírio. E o rei Senaqueribe fugiu, como o próprio Deus tinha dito ao profeta Isaías, que colocaria o seu anzol no seu nariz e ele voltaria para sua terra. E quando ele volta para sua terra, os seus próprios filhos se rebelam contra ele. E um dos seus filhos o mata, o assassina. E assim Deus então trouxe paz a Jerusalém. Deus ali exterminou o maior rei daquele tempo. Deus ali exterminou o maior exército daquele período e trouxe paz ao seu povo, trouxe paz a Jerusalém. E é por isso então que nós devemos ver o que Deus faz. Aliás, irmãos, isso aqui não é história assim da carochinha, como nós dizemos. Foi encontrado pela arqueologia também relatos, né, do rei Senaqueribe, em que ele relata tudo que ele conquistou. Ele conquistou 26 cidades. É dito que ele sitiou Jerusalém, que ele prendeu Ezequias como um pássaro na gaiola, mas ele não conquista Jerusalém. O seu relato não tem nada sobre isso. Não há conquista. É claro que ele não diz o que aconteceu. Ele não vai dizer ali, os reis não faziam isso na antiguidade. Os egípcios, os babilônios, os assírios, eles não relatavam derrotas. É vergonhoso, eles apagam a derrota. Então, a omissão de Ezequias, do rei Senaqueribe, em relatar que conquistou Jerusalém, essa omissão já é uma confissão. Porque se ele tivesse conquistado, ele teria dito. Mas ele não entrou em Jerusalém, ele não conquistou Jerusalém, e alguma coisa aconteceu. É claro que o rei Senaqueribe não diz, mas a Bíblia diz que Deus salvou milagrosamente o seu povo, que Deus enviou o seu anjo, o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, que muitas Bíblias traduzem em maiúsculo, justamente por entendermos historicamente, como cristãos, que aquele anjo provavelmente pode ser a pessoa do próprio Jesus Cristo, que foi ali, e então eliminou o exército assírio. Então, irmãos, venham, vejam como Deus livra o seu povo, veja como Deus traz paz, veja como Deus elimina o mal, veja como Deus elimina o perigo, trazendo paz sobre nós, trazendo paz sobre o seu povo. Aliás, eu esqueci de dizer, também foi encontrado um outro relato, não do rei Senaqueribe, mas da própria Síria, dizendo que o rei Senaqueribe foi morto por um dos seus filhos que se rebelou contra ele. Ou seja, Deus de fato é Deus. Deus livrou o seu povo de uma maneira inimaginável para nós, irmãos. Então vejam o que Deus fez com eles. Deus não pode fazer isso comigo? Deus não pode fazer isso com você também? O Deus que traz a guerra, ele não também faz cessar a guerra? O mesmo Deus que trouxe a Síria para castigar o povo também não é o mesmo Deus que também expulsou a Síria e livrou o povo da Síria? O mesmo Deus que permite a pandemia não é o mesmo Deus que pode fazer cessar essa pandemia? O mesmo Deus que estava com eles não é o mesmo Deus que está conosco e nos traz paz? E nos dá paz mesmo em meio às piores aflições? Irmãos, nós devemos nos lembrar que constantemente Jesus Cristo disse que ele deixava a sua paz para nós. Diz João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique atemorizado, não fique turbado, com o coração turbado, escurecido. Mas confie, tenha a paz dele, descanse na sua paz. Jesus diz também em João 16, 33, essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Apocalipse 20, no verso 8 a 10, é dito que no fim dos tempos, Satanás vai juntar os povos, as águas, e eles vão marchar e vão sitiar o acampamento dos santos. Vão sitiar a igreja de Deus, vão cercar a igreja de Deus. Mas Apocalipse 20, verso 8 a 10 diz que desce fogo do céu e consome o exército inimigo. Deus é Deus. Venham, contemple as obras do Senhor. Contemple o que Cristo faz pela sua igreja. Então, irmãos,
essa pandemia tirou a paz de muita gente. Essa pandemia tira a minha paz, essa pandemia tirou a sua paz, provavelmente. Mas saiba, quando nós paramos de ficar ouvindo simplesmente os noticiários e ouvimos principalmente o que Deus tem a dizer para nós, as suas promessas na Bíblia de que Ele estaria sempre conosco, nós podemos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Então nós devemos ler menos notícias na internet, ler menos e assistir menos YouTube e jornal na televisão, e ouvirmos mais o que Deus tem a dizer. E vermos mais o que Deus fez. Venham, contemple as obras do Senhor. Nós precisamos ver mais isso. Ver mais a palavra de Deus do que aquilo que nós assistimos no noticiário, para que a gente não venha ficar atemorizado, para que a gente sinta paz. Não fechando os olhos para a situação, não sendo irresponsáveis, mas simplesmente reconhecendo que existe um conosco maior do que está no mundo. Existe um Deus muito maior do que o coronavírus, irmãos. Então nós precisamos confiar no Senhor. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção sua antes de nós encerrarmos. Veja que o texto diz no verso 10, aquietem-se, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu creio que essa ordem, essa sequência é importante no texto. Esse aquietar e saber. Por quê, irmãos? Porque quando o meu coração e quando o seu coração está inquieto, está atribulado, está agitado, está ansioso, está preocupado, nós não conseguimos saber. Nós não conseguimos pensar direito. Durante a tribulação, durante a inquietude, durante a perturbação interna, nós não conseguimos ver as coisas corretamente. É por isso que o texto diz, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Então você precisa primeiro aquietar o coração diante das notícias que nós vemos. E então você conseguirá saber e perceber que é um Deus. Porque enquanto você escutar as águas que tumultuam e espumejam lá fora, você não vai conseguir ver o que Deus faz por você. Você não vai ver o Deus presente com você. Então, aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. E que o Senhor que é Deus está com você. Aquiete o seu coração, acalma o seu coração. Não deixe o seu coração ficar perturbado. Não se atemorize, como diz Jesus, mas aquiete-se. E saiba que o mesmo Deus que traz a guerra é o mesmo Deus que põe termo à guerra. Saiba que o mesmo Deus que trouxe o coronavírus é o mesmo Deus que extingue o coronavírus. É por isso que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, que nós possamos saber, o Senhor está perto. O Senhor está conosco. Cristo está conosco. Ele nunca nos deixou, nunca nos deixará. Ele nunca abandona aqueles que confiam, que têm fé nele. Saiba, Cristo está presente. Então procure desenvolver essa convicção que os salmistas, os filhos de Corá, expressam através dessa repetição enfática da presença de Deus. Deus está com eles. Deus está conosco. Lembre-se, tenha convicção disso. Saiba que Ele está presente. E como que você pode desenvolver essa convicção se você não tem? Primeiramente, certifique-se de que você já conheceu a Jesus. Você conhece Jesus? Você já se entregou completamente a Ele em fé, em confiança? Na sua pessoa, na sua obra, naquilo que Ele fez por nós, na cruz, daquilo que Ele faz pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você confia em Cristo. Se Cristo deu a sua vida por você, você não vai confiar o restante da sua vida a Ele? Então, saiba e confie em Cristo. Certifique-se de que você crê no Salvador, que você tem fé verdadeira nele. Depois saiba que a sua presença é graciosa. Não transforme a presença de Cristo em algo meritório. Porque nós pensamos, não, porque eu sou pecador, então a presença de Deus não está comigo. Não, não transforme em algo meritório. A sua presença é graciosa. Ezequias não era um rei perfeito. Ele fez coisas boas pela graça de Deus. Mas ele não era um rei perfeito. Ele era um rei imperfeito. Então, saiba que a presença de Deus, de Cristo contigo, não é meritória, mas é graciosa. Segundo, relembre e confie nas promessas da Escritura.
Como eu disse, desde o início ao fim da Bíblia, a Bíblia afirma que Deus habita conosco, que Deus está conosco, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e, claro, por toda a eternidade. Então, leia os textos que falam sobre isso e tenha certeza dessa verdade. Aproprie-se dessas verdades, dessas promessas da Escritura. E, além disso, ore como o profeta Isaías e o rei Ezequias oraram. Ore se humilhando, ore confiando, ore se sujeitando a Deus, porque você vai perceber que Deus não te abandonou, não me abandonou, que Deus está conosco continuamente. Então ore com humildade e com quebrantamento, assim como Ezequias e o rei e o profeta Isaías oraram. Então atravesse as suas aflições com a convicção da presença de Cristo com você. Convicção essa que gera no seu coração segurança, convicção essa que gera no seu coração satisfação e convicção essa que gera no seu coração a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o seu coração e guarda a sua mente em Cristo Jesus. Então, quando você se sentir ameaçado, inseguro, sinta segurança sabendo que Cristo está presente com você. Talvez foi isso que você sentiu esses dias. Inseguro, ameaçado, mas como eles, ainda que a pior situação aconteça, eu não vou ter medo. Deus está comigo. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Então, tenha segurança. Tenha coragem diante das adversidades. Quando você se sentir carente, necessitado, saiba, Cristo está presente e Ele supre as suas necessidades. Não é o seu trabalho que supre as suas necessidades, é a providência de Deus. Deus te dá o trabalho, Deus tira o trabalho, Deus te dá um bom salário, Deus te dá um salário menor. Saiba que Deus é quem provê para a sua vida. Confie nele e sinta satisfação naquilo que Ele te dá. Sinta satisfação na forma como Ele supre as suas necessidades. Não seja como o povo de Jerusalém, como muitos ali que desprezaram as águas de Siloé, que era a provisão secreta, tênue de Deus para suprir as suas necessidades. Confie e aceite e receba a forma como Deus supre as suas necessidades. Quando você se sentir inquieto, ansioso, quando o seu coração estiver atribulado e inquieto, saiba, aquiete-se. Aquiete-se na presença do Senhor. Confie que Ele está presente e saiba que Ele é Deus. Então, não se atemorize. Fique quieto. Desfrute a paz. Não deixe essa situação tirar a sua paz, mas confie no Senhor. E eu gostaria de te lembrar aquilo que diz o maestro Monteiro: de grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos melhores hinos. Quem sabe essa situação que nós passamos, a situação em que você passou, os seus medos, temores, preocupações, falta de paz em alguns momentos, não redunde num grande hino de louvor e de adoração ao Senhor. E quem sabe na eternidade, um novo cântico, um novo hino não será celebrado, cantado para a adoração do Cordeiro, que sempre esteve com o povo de Deus todos os dias, nunca nos abandonou, mesmo nos momentos em que nós nos esquecemos que Ele estava presente. Que você saiba que de grandes ameaças e sofrimentos nascem os seus melhores hinos, os seus melhores cânticos de louvor, de gratidão ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar encerrando essa nossa reflexão. Vamos pedir ao Senhor, mais uma vez, que nos dê convicção dessa sua presença conosco. Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor nunca nos abandonou e que o Senhor sempre nos deu a presença do teu Filho Jesus Cristo para estar conosco, para nos socorrer, para nos salvar, tanto das dificuldades dessa vida, como principalmente salvar-nos da perdição causada pelo pecado. Por isso, Pai, que o Senhor nos dê certeza da presença do teu Filho Jesus Cristo conosco, que a nossa vida seja centralizada nele, que a nossa vida seja de fato cristocêntrica, porque Cristo sempre está ao nosso lado, sempre está nos amparando. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza contra todo o mal, contra o pecado, contra a ira justa que nós merecemos por causa da nossa pecaminosidade. Pai, que cada um que está nos ouvindo possa de fato ter essa convicção, possa se apropriar dessas promessas da Tua Palavra e ter a certeza de que o Senhor sempre esteve e estará com o seu povo. E nós podemos ter essa convicção. Abençoe o Teu povo. Dê essa certeza, Pai, para que descansem em Ti, para que confiem em Ti, conforme diz a Tua Palavra. Nós te pedimos, confiados na mediação daquele que é sempre presente conosco, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, que o Senhor Deus abençoe a todos,
Deixo um grande abraço para a Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em Itajubá, e um grande abraço para o reverendo Jailson, o conselho da Igreja Presbiteriana Aliança, e todos os irmãos aí dessa igreja, um grande abraço, que Deus abençoe a vocês e continue guardando a vocês, dando essa certeza da presença de Cristo sempre convosco.